A notícia matinal, a varanda que não dorme. Começa agora, Redação Varanda. A emoção da varanda, ele crava. Marcão Varanda, Marcão Varanda. Alô, varandeiros! Pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço, um grande dia. Sejam todos bem-vindos ao Varanda Futebol Debate nesta quinta-feira, último dia do mês de julho, dia 31 de julho de 2025. Vamos falar muito sobre o glorioso Alvinegro Praiano. Pra você ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate, já estou ao lado do Thiago Jordão, El Bigodinho. E claro, ao lado de todos vocês, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos aqui no Varanda. Um abraço para toda essa galera maravilhosa que acompanha o Varanda Futebol Debate 7x7, 24x24. Que maravilha. Vamos falar muito sobre o Peixe, hein? O Santos que se prepara para a partida contra o Juventude na próxima segunda-feira. Partida no Morumbi, hein? E o torcedor, hein? Olha, parece que eu perdi a camisa aí para um varandeiro, hein? Eu que apostei que teríamos 50 mil pessoas no Morumbi pelo andar da carruagem. Thiago Jordão vai trazer detalhes daqui a pouquinho. Pelo andar da carruagem, meus amigos varandeiros, não sei não, hein? Olha, já tô acreditando que não vamos passar dos 40 mil torcedores. E olha que eu já tô sendo otimista, hein? E olha que eu já tô sendo otimista. Ontem o cascalho caiu para muitos torcedores. Não sei não, será que o torcedor vai reagir? Será que o torcedor do Santos vai reagir e vai começar a procurar mais ingressos? Vai levar a família? Olha, segunda-feira, 8 da noite, não acho um horário de tão ruim, né? Já é um dia no futebol brasileiro que está acontecendo há muito tempo, né? Esses jogos de segunda às 20 horas. Eu sempre faço aquela conta, né? O torcedor vai sair, claro, pro torcedor que mora em outras regiões, né? Que não é São Paulo, por exemplo, o cara que vem do Paraná, o cara que vem de outros Minas, né, para ver o jogo, ele vai ter um pouco mais de dificuldade, né? Claro que vai, porque é uma segunda-feira. Agora, o torcedor de Santos da Baixada, se ele sai 10 horas no Morumbi, ele vai chegar meia-noite em Santos. Meia-noite em Santos. Então, assim, normal. O cara consegue trabalhar no outro dia. O torcedor que está em São Paulo, ele saiu 10 horas do Morumbi, ele vai chegar às 11h30, meia-noite em casa. Normal. Quantos jogos nós vimos aí? 21 horas e 30 minutos, até 21 horas e 45 minutos. Então eu acho que a reclamação quanto ao dia e horário, na minha opinião, não procede para os torcedores aqui de São Paulo e de Santos. E até mesmo no interior de São Paulo, dependendo do local que você mora no interior. Agora, é claro, né? Para o torcedor de mais longe, né? Aí faz sentido. Sobre o preço dos ingressos, que eu tenho visto muito torcedor reclamar. Se você é sócio do Santos, você paga um valor muito pequeno. Então, assim, também no meu entendimento, é claro, Marcão, eu não consigo ser sócio. Aí você vai arcar com um valor maior. Aí, realmente, porque o futebol hoje, tá caro, né? O Santos tem despesas da partida. Por mais que o Santos chegue a um acordo com o São Paulo, as despesas do jogo, elas precisam ser pagas pelo Santos. Então tudo isso são valores altíssimos. Se o Santos não coloca um ticket médio razoável, o Santos tem prejuízo, tem logística, tem uma série de coisas. Então acho que o torcedor muitas vezes não coloca isso na conta, né? Então, no meu entendimento, eu acho que o torcedor do Santos tem condições de levar um público muito superior ao que temos até aqui de projeção para esta partida. Bom, sem mais delongas, na varanda mais famosa do Brasil, ele... O setorista do Peixão, craque da notícia, Thiago Jordão. Alô, Thiago Jordão, grande abraço, grande dia pra você. Tá tudo bem contigo, Jordão? Muito bom dia.
Muito bom dia, Marcão. Tá tudo ótimo comigo. Grande dia para todos os varandeiros e varandeiras ligadinhos conosco já no Redação Varanda, Marcão. E hoje tem muito assunto do Santos Futebol Clube. Marcão, podemos começar falando que teremos a apresentação do Mike na Vila Belmiro às 13 horas. Marcão, lateral direito que foi anunciado oficialmente pelo Santos Futebol Clube na tarde de ontem. E ainda falando do atleta, Marcão, ele que pode ser titular na próxima segunda-feira. O técnico Kleber Xavier, no entanto, tem algumas outras dúvidas para o time titular da próxima partida, Marcão. Além disso, vamos falar ainda do ataque do Peixe, Marcão. Números negativos, nossos jogadores que aparentemente têm dificuldade de acertar o gol, Marcão. E também vamos falar de negociações. Diego Pituca pode deixar o Santos ir rumo ao Japão. Zé Ivaldo foi afastado pela diretoria do Peixe, pode retornar ao Cruzeiro ou ir a outro clube. O Santos, na tarde de ontem, também oficializou o empréstimo do Alejandro Villarreal e o Zanocelo pode deixar o Peixe também por empréstimo. Tá aí o Thiago Jordão trazendo todas as informações do Santos Futebol Clube pra galera curtindo o Varanda Futebol Debate. Ô, Jordão, vamos falar um pouquinho sobre os jogos da Copa do Brasil ontem, hein? Quer dizer que o Soteldo já tá fora de novo, é isso, Jordão? Soteldo, lesão muscular, mais uma, e o Fluminense, que venceu o Internacional Fluminense de Renato Portaluppi, Jordão. Exatamente, Marcão. O Soteldo ontem, ali ainda no primeiro tempo, ele colocou uma bola pra fora, alegando dores na coxa, Marcão. Ele colocou a mão na posterior da coxa, caiu no chão e foi substituído. E coincidência... Mamãe! E olha lá, hein? Sempre ele, né? Sempre ele. E, Marcão, coincidência ou não, hein? Quando ele sai do campo de jogo, o Fluminense vira o jogo de novo. O Fluminense assume a ponta no placar. Então, não é querendo ser maldoso nem falar nada, mas com o Soteldo em campo, o Fluminense ainda não ganhou, hein? Ainda não ganhou. E, Marcão, nós tivemos também ali a vitória do Bahia por 3-2 em cima do Retrô. Tivemos o empate do Vasco contra o CSA por 0-0 em Alagoas. O Cruzeiro empatou em 0-0 lá no Mineirão contra a equipe do CRB. Olha aí o CRB, hein? Será que vai dificultar a vida de mais um time grande nessa Copa do Brasil? Além da vitória do Fluminense por 2-1 sobre o Internacional, jogando no Beira-Rio. E, Marcão, ontem no derby teve 1-0 com gol de Memphis Depay e teve polêmica, hein? Será que aquele gol anulado do Maurício estava de fato impedido? Jordão, aí alguns pontos importantes. Primeiro, né? CRB, será que o CRB vai surpreender o Cruzeiro? Esse é o primeiro ponto. Vasco e CSA 0-0. Olha aí o dinizismo, né, do Fernando Diniz no Vasco da Gama. Parece que até agora não tá rolando. Sobre o Soteldo, novidade nenhuma. O Soteldo é um jogador que fica mais fora do que dentro. Agora, que bom que ele tá enganando lá no Rio de Janeiro, né? Passamos o problema para eles. Obrigado, Mário Bittencourt. Sobre o clássico Corinthians e Palmeiras, um grande jogo, acompanhei a partida, uma partidaça, né? O Palmeiras, na minha opinião, foi melhor que o Corinthians durante grande parte do jogo, mas aí é o fator casa, né, Jordão? E principalmente o Corinthians, que joga com muita garra, né? Vale destacar que o Corinthians foi campeão paulista em cima do próprio Corinthians, o Corinthians foi campeão paulista em cima do próprio Palmeiras, quando já tinha um time inferior ao time do Palmeiras. Mesmo assim, foi campeão paulista, né? Então, assim, o Corinthians em mata-mata é um time que cresce demais. Os caras se entregaram muito, mesmo com a inferioridade tática e técnica. E o Memphis Depay decidiu, né? O Memphis Depay fez aquilo que a gente tá cobrando do Neymar Júnior, que ele decida jogos, que ele possa ser um cara mais importante. O Memphis, muito questionado pela imprensa corintiana, por alguns torcedores, por conta dos valores que ele recebe, mas é um jogador que tá sempre ali, né? Não se machuca, dificilmente o Memphis Depay tá fora, e o custo-benefício do Memphis, esportivamente falando, pro Corinthians é muito superior ao custo-benefício do Neymar pro Santos Futebol Clube. Hoje é inegável que o Memphis Depay tem trazido mais resultado pro Corinthians do que o Neymar tem trazido de resultado pro Santos, pelo menos até aqui, né? Com essa data de corte, o Memphis Depay é mais importante pro Corinthians do que o Neymar pro Santos esportivamente. Não tô falando em patrocínios, tô falando dentro de campo. Até aqui o Memphis Depay rende mais que o Neymar, né? E o pênalti, Jordão, marcado a favor do Palmeiras, aconteceu.
o Everton fez uma defesaça, e aí o gol do Maurício, né? Que pra mim, eu falava contigo sobre isso. Um lance muito parecido com o gol, por exemplo, que o São Paulo fez, né, no final de semana, e no Morumbi deram um gol. Só que ontem na Neoquímica Arena anularam o gol. Pra mim, Jordão, muito duvidoso o impedimento marcado contra o Palmeiras ontem na Neoquímica Arena. Não tenho convicção que estava impedido, viu? E tem muita choradeira dos palmeirenses e do Abel Ferreira, Jordão. Ô, choradeira, né, Marcão? E, assim, é um lance que, numa interpretação, Marcão, se você dá o gol, vai ter corintiano reclamando e palmeirense comemorando, e se você anula o gol, acontece o que estamos vendo agora, que é o palmeirense reclamando e o corintiano falando que é isso mesmo. E, na minha visão, isso só escancara o amadorismo que acontece na CBF, Marcão. Porque no mundo inteiro já tem o impedimento semiautomático e só no Brasil que não. E o Brasil que é uma das principais ligas do mundo, Marcão, que tem um dos principais campeonatos do futebol mundial. Um torneio como a Copa do Brasil, Marcão, a gente não pode ter lances decididos nos pequenos detalhes, nos pequenos centímetros, com dúvidas. Você ali, mesmo que você dê um zoom, Marcão, você não tem clareza do que se o Gustavo Gomes está à frente, se o Ranieri está dando condição, porque não tem pixel de imagem. O pixel que você vai ter ali, Marcão, ainda assim vai gerar dúvidas qual que está correto, qual interpretação é a certa por parte do VAR. Então, a CBF tem que se movimentar e mudar isso. A gente não pode terminar uma partida em 2025 ainda com dúvida. Será que eu fui roubado? Será que o árbitro acertou? Será que eu estou sendo injusto com a arbitragem? Não. Coloca o impedimento semiautomático, resolve essa questão, porque até então, Marcão, a CBF ganha muito dinheiro e quem perde é o espetáculo. Porque o jogo é prejudicado, o tempo que o cara tem que ficar traçando a linha no VAR ali, Marcão, é ruim também porque ele demora. E o pior, não teve sequer o replay da jogada, Marcão. Então tem que ter pra ontem o impedimento semiautomático. Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate. Vamos falar um pouquinho sobre o Santos, meu caro Thiago. Deixa os palmeirenses chorarem, os corintianos hoje estão comemorando. Fato é que a decisão vai ficar para a próxima semana. Eu ainda continuo apostando no Palmeiras como o time que vai se classificar. Acho que o Palmeiras passa pelo Corinthians, mas o Corinthians deu um passo importante ontem para a classificação. Bom, vamos falar muito sobre o Santos Futebol Clube aqui no canal Varanda Futebol Debate. Thiago Jordão, quero começar pela venda dos ingressos. Pouco mais de 20 mil ingressos apenas vendidos. Que decepção, Thiago Jordão. Nós conversávamos fora do ar, você entrou aí no site de venda de ingressos e muitos setores ainda à disposição do torcedor do Santos. Tá acontecendo, hein, Jordão? Marcão, a torcida do Santos Futebol Clube não se empolgou para esta partida entre Santos e Juventude na próxima segunda-feira. A venda de ingressos ela continua, Marcão, só que não chegamos nem próximo daquela meta estabelecida, né, Marcão, que achávamos que bateríamos de 25 mil vendidos na tarde de ontem, Marcão. No momento foram vendidos pouco mais de 20 mil ingressos e ainda temos muitos setores disponíveis para compra. O único setor que esgotou de fato, Marcão, são as cadeiras leste, aquele próximo ao símbolo do São Paulo, na parte inferior do estádio e também na arquibancada norte, Marcão. No mais, todo o restante do estádio ainda está disponível para comercialização, Marcão. Os valores seguem os mesmos e o Alvinegro Praiano também segue divulgando a partida, tentando aumentar e convencer o torcedor a ir na partida. Perfeito. Então, façam as suas apostas. Qual será o público da partida Santos e Juventude e Santos, hein? Olha, eu acho que não teremos 40 mil mais não, viu? A não ser que esse movimento mude de uma hora para outra, aconteça alguma situação, alguma nova informação, né? Por exemplo, Kleber Xavier deixa o Santos. Eu acho que aí daria uma empolgada no torcedor. Não vai acontecer, Jordão. Não vai acontecer. Santos contrata um jogador de qualidade e vai apresentar na próxima segunda-feira. Também não vai acontecer. Aliás, Jordão, parece que nós nos enganamos de paraguaio de novo, viu, Jordão? O tal do Sousa, camisa 10 do Palmeiras, eu vou falar uma coisa pra você. Esse aí é bola, hein? Nada contra o nosso Gustavo Cabadeiro. Mas assim, Jordão, você sabe, na hora que você vai escolher os times ali, Jordão, tá jogando um society, tá jogando um salão, tá jogando um campo, né? Você vai muito pelo estilão do jogador, né? Quando você não conhece o jogador, né?
Aí você olha o Sousa, você vê o cara, né, tem um estilão de jogador de 10. Você olha o Cabadeiro, você já fica meio preocupado, né, Jordão? Aí quando você vê a bola do Sousa, ele está mais linkado ao estilo que ele tem. Você realmente fala, pô, o cara parece que joga bola e joga. Né? E o Cabadeiro, você olha assim, parece que não joga muito e realmente no primeiro jogo não foi bem. Parece que o Palmeiras acertou no paraguaio. O Santos, eu tenho dúvidas, viu, Jordão? Marcão, e olha só como o Santos acabou perdendo uma oportunidade. Eu coloco isso numa conta até em 2023, Marcão. Porque o Sousa, ele estava no Talleres da Argentina há 2 anos atrás. Ele só se transferiu para a equipe do Nottingham Forest na última temporada, Marcão. Não deu certo jogando por lá e o Palmeiras fez a contratação do jogador em valores acima de 16 milhões de euros, Marcão. O Santos Futebol Clube, eu digo que perdeu a oportunidade porque era um jogador que estava aqui, Marcão. E ele poderia ter vindo por um custo muito menor naquela época, caso o departamento de scout do Santos tivesse enxergado o jogador que vinha se destacando no Talleres, principalmente naquela campanha onde a equipe consegue chegar nas quartas da Copa Libertadores, mas o Santos Futebol Clube não se atentou a isso, Marcão, e aparentemente escolheu o paraguaio errado. Vamos aguardar aí se o Gustavo Cabadeiro vai nos dar alegria. O Sousa, do lado do Palmeiras, parece que é muito bom jogador para quem acompanhou o clássico ontem, Corinthians 1, Palmeiras 0. Agora, Thiago Jordão, hoje teremos a apresentação do novo lateral direito do Santos. Ele já pode ser titular na próxima segunda-feira? Chega para jogar, Jordão? Chega para jogar, Marcão. O Santos ontem oficializou a contratação do lateral direito Mike até o fim de 2027, com possibilidade de renovação por mais um ano, e ele será apresentado hoje para os torcedores e também colegas de imprensa na Vila Belmiro, Marcão, a partir das 13 horas, e você, varandeiro, varandeira, acompanha aqui no Varanda Futebol Debate, Marcão, e ele pode ser sim titular da equipe na próxima segunda-feira, Marcão. Isso porque ele já vinha sido relacionado para as partidas do Palmeiras, seja no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Mundo de Clubes, e com base nos seus exames médicos não há nenhum impeditivo físico que o deixaria fora de campo, Marcão, e além do mais a comissão técnica do técnico Kleber Xavier entende que ele tem a casca suficiente para tomar a vaga e iniciar a partida entre os 11 titulares. Tá aí, hein? Tá aí, portanto, o Mike é um lateral que chegando e jogando, ele vai mudar a cara da nossa lateral direita, né? Porque, veja, o Sherman, que eu vejo o potencial, não se confirmou ainda como um grande lateral, né? Ainda é uma promessa o Sherman, a verdade tem que ser dita. O Aderlan tá mais pra lá do que pra cá. O Escobar tava jogando por ali, mas é um lateral esquerdo jogando improvisado pela direita, né? E o Igor Vinícius é um lateral contestado. Veio para o Santos Futebol Clube, mas a gente sabe que o Igor Vinícius não era unanimidade e não chegava para ser titular. O Santos queria realmente o Mike. O Mike não. O Mike chega para ser titular. O Mike chega realmente para assumir a camisa e jogar como titular sem sentir a responsabilidade de jogar no time forte como o Santos. Ele já vinha do Palmeiras e, acima de tudo, tem qualidade para isso, né? Então, eu acho que o Santos agora, com o Mike, resolve um problema na lateral direita, Jordão. Eu acho que muda de patamar o Santos Futebol Clube. Faltando, no meu entendimento, o Santos contratar um grande zagueiro. Eu acho que agora o Santos precisa ser cirúrgico no mercado. Temos aí até o começo de setembro, portanto, um pouco mais de um mês para o Santos contratar. Eu contrataria mais 2 atletas, Jordão. Mais um zagueiro de qualidade e mais um atacante, mas atacante que faça gols. Daqui a pouco a gente vai entrar nos números dos nossos atacantes que sofrem para balançar as redes do adversário. Mas eu acho que o Mike dá outra cara para nossa lateral. É outro patamar de lateral direito. O Mike, claro, existe a preocupação sobre a questão física, não é mais um jovem jogador, sofreu com muitos problemas físicos na última temporada, jogando, Jordão. Eu acho que a gente tá muito bem servido de lateral direito, viu? Concordo com você, Marcão. E além do mais, uma coisa que me agrada bastante no Mike é que ele é um jogador que eu enxergo ele como versátil, Marcão. Por quê? No Palmeiras ele fazia muitas partidas jogando como segundo lateral, jogando muitas vezes de ponta direita. E por que eu digo isso?
eu vejo que se o Santos conseguisse encaixar um esquema com 3 zagueiros, dependendo das circunstâncias da partida, você consegue abrir o Mike pela direita, o Souza pela esquerda e manter a sua linha de 3 de zaga muito bem protegida. Porque, Marcão, o Souza não compromete o Santos defensivamente e o Mike é um lateral muito equilibrado. Ele sobe bem pro ataque e tem fôlego para retornar para a defesa e conseguir fazer a marcação. Então, eu acho que o Santos agora fecha a casinha na sua lateral direita, Marcão acertou na contratação de um jogador que de fato não tinha espaço mais no Palmeiras, mas é aquele fim de ciclo que acontece em todos os clubes, Marcão. E agora é aguardar para ver se isso de fato se confirma em campo, né? Porque a minha expectativa pro Mike, eu confesso que está alta, Marcão. Há quanto tempo a gente não vem sofrendo com laterais direitos? Não à toa a gente acabou improvisando o Escobar por ali, que até deu resultado em certo momento, mas falhou na última partida em que atuou por lá. Enfim, eu acho que o Santos acerta na contratação e os moldes do contrato também me agradam, Marcão. Pode se questionar os valores que estão sendo pagos. Para mim, é esse tipo de valor que tem que pagar para um jogador de qualidade como o Mike mesmo, não tem como fugir disso. E a questão contratual de ser de 1 ano e meio me agrada também, porque você não fica preso com um jogador que já tem 32 anos por muito tempo. Perfeito, meu caro Thiago Jordão, tá aí o Thiago aqui no canal Varanda Futebol Debate. Portanto, o Mike será apresentado hoje às 13 horas e você vai acompanhar toda a coletiva de apresentação. Grande Messias Pinho estará representando o Varanda Futebol Debate, Messias Pinho do canal Painel Santista. Estarei ao lado também do Thiago Jordão para acompanhar tudo aquilo que será dito pelo novo lateral do Santos Futebol Clube, o Mike. Não é o Mike baguncinha, hein? Não é o Mike baguncinha, é o Mike lateral direito, novo jogador do Santos. Agora, Jordão, vamos falar sobre os treinamentos para a partida contra o Juventude. Nada do Arão, nada do Guilherme por enquanto. As chances dos dois jogarem contra o Juventude são menores nesse momento, Jordão. Nada dos dois retornarem. E até agora o Arão tá mal, o Arão, hein? Tá mal o Arão, hein, Jordão? Tá mal o Arão, Marcão. Enquanto isso, o Departamento Médico do Santos segue cheio, Marcão. Tanto o Guilherme quanto o William Arão seguem tratando as suas lesões, Marcão. Lembrando que o Guilherme sofreu uma lesão no tornozelo, o William Arão tem um edema muscular na sua panturrilha e eles ainda não foram a campo com os jogadores do Peixe nas atividades desta semana, e isso diminui consideravelmente as chances dos jogadores, Marcão, estarem à disposição para a partida da próxima segunda-feira contra o Juventude, válida pela 18ª rodada. Tá aí, hein? O Arão até agora nada, o Guilherme não deve voltar nesta partida. Jordão, já dá para imaginar que mesmo que os dois acabem sendo relacionados, os dois não serão titulares, né, Jordão? A princípio, me parece que nem o Guilherme, nem o Arão, caso se recuperem a tempo de jogar a partida, eles não começam como titular, porque estão perdendo aí dias importantes de preparação, né? Já são 2 treinamentos que o Arão e o Guilherme não estiveram nesta semana. É um período já longo de inatividade, né, em campo, portanto tem toda a questão do condicionamento físico. Eles estão atrás dos demais jogadores que concorrem por essas posições. No caso do Arão, temos ali o João Schmidt, temos ali o Zé Rafael disputando a posição com ele. Portanto, em termos físicos, ele está atrás. E o Guilherme tem ali o Álvaro Barreal, até o próprio Gustavo Cabadeiro, o Robinho Júnior, né? Também brigando por esta posição. Então, dá para meio que já deixar claro ao torcedor do Santos que dificilmente Guilherme e o William Arão começam como titular a próxima partida do Santos Futebol Clube. Ô Jordão, a tendência é um Santos sem um 9 fixo? A tendência é o Santos com jogadores de maior mobilidade na parte ofensiva, Jordão? Exatamente, Marcão. Assim como aconteceu em jogos anteriores do Santos, inicialmente a tendência é que o Kleber Xavier leve um time mais móvel para jogar contra o Juventude, imaginando que o Juventude vai entregar a bola para o Santos Futebol Clube, Marcão, fazendo uma marcação mais recuada e deixando o Peixe com maior aproveitamento da posse de bola. E com base nisso, o Santos tenderia a ir a campo com o Neymar jogando de falso 9, Roleiser estando ali fazendo no meio de campo, Marcão, a meia central. O Gabriel Bontempo acaba virando uma incógnita, Marcão, porque com a dúvida ainda de Guilherme, enfim, incerteza sobre o Ilharão, quem que vai jogar na volância, o Gabriel Bontempo pode tanto ser deslocado pelo lado direito e jogar também do lado esquerdo ainda o Álvaro Barreal, Marcão. Mas a tendência é que o Peixe
entre com o time mais móvel, tanto com o Mike já como titular na lateral direita, o Souza ainda sendo titular pela lateral esquerda, dupla de zaga com Luan Pérez e João Bastos sendo mantida e ainda restando uma dúvida apenas no meio de campo. Será que teremos João Schmidt e Gabriel Bontempo ou teremos João Schmidt e Zé Rafael? Essa é a pergunta que não quer calar. Essa é a pergunta que não quer calar. Eu iria de João Schmidt e Bontempo. Deixaria o Zé Rafael no banco. Agora, se o Zé Rafael tá bem preparado, né? Aí, por que não o Zé Rafael de primeiro volante e o João Schmidt no banco de... É inquestionável que o Zé Rafael é mais jogador que o João Schmidt, né? A dúvida é saber como está fisicamente o Zé Rafael. Se nós tirarmos como amostra os 3 últimos jogos que o Zé Rafael jogou, ele foi muito mal. Foi muito mal. Por isso que eu iria de João Schmidt. Agora, se o Zé Rafael evoluiu, né? Aí sim eu iria de Zé Rafael. Acho que é inquestionável. O Zé Rafael é muito, mas muito mais jogador que o João Schmidt. Então vamos aguardar. A minha preocupação é, claro, o Juventude não vence ninguém. Sempre a gente sabe que o Santos gosta desse tipo de tabu, né? O Juventude não ganha nem para o ímpar, nem Jockey Pole, nem cara e coroa. A gente sabe que normalmente o Santos ajuda esses times aí. Aliás, o Juventude que está sem treinador, pelo menos a informação que eu tenho é que o Juventude permanece sem ter treinador e Thiago Carpini é o favorito para assumir o Juventude mais uma vez, viu, Jordão? Thiago Carpini, que estava no Vitória da Bahia, passou pelo São Paulo, treinou aqui o Água Santa também, já passou pelo próprio Juventude, é o favorito para treinar o time do Alfredo Jaconi, Jordão. E é a famosa dança das cadeiras do futebol brasileiro, né, Marcão? A gente vê isso muito acontecer. O maior exemplo dos últimos tempos foi justamente o Mano Menezes saindo do Fluminense, indo para o Grêmio, e que o treinador do Grêmio indo para o Fluminense, Marcão. Aqui no futebol brasileiro a gente não tem uma variação tão grande de trabalho de treinadores mudando de times para outros, né, Marcão? Às vezes eles acabam retornando, principalmente se tratando de equipes de menor expressão, eles acabam retornando e, de fato, o Thiago Carpini é o favorito para assumir a vaga do Tencate, Marcão. Ele que foi demitido depois da derrota para o Bahia no último final de semana. A equipe segue sem treinador até o atual momento, só que, Marcão, a expectativa é que caso o Thiago Carpini chegue, ele já consiga comandar a equipe na próxima segunda-feira e fazer também mudanças. A equipe do Tencate vinha jogando num 4-3-3 com 2 pontas mais espetados. A expectativa com o Thiago Carpini seria uma formação um pouquinho mais recuada, com o meio de campo mais preenchido. Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate. Então tá aí as informações para a partida contra o Juventude. E daqui a pouquinho vamos trazer informações sobre o mercado da bola, hein? Tem informação sobre o Pituca, tem informação sobre Zé Ivaldo, informação sobre Vinícius Anocelo, o garoto que desenha com os pés. Tem jogador renovando com o Santo Futebol Clube da base. Meu amigo varandeiro, tem muita coisa pra gente falar aqui no Varanda Futebol Debate, mas é hora, claro, de falar da Voltsman. Com a Voltsman não tem qual é, tem smartwatch pra você. Meu amigo, você compra um produto da Voltsman, 70% de desconto, parcelamento em 12 vezes e você ainda garante um smartwatch, um relógio, é de graça para você ao adquirir o produto da Voltsman. Muita tecnologia para você nesse smartwatch, claro. Com Voltsman, você dá um up na sua vida sexual e no seu dia a dia, né? Você fica com muito mais energia no seu dia a dia, então garanta o seu Voltsman. Pega o telefone e liga agora, se liga nesse recadão aqui no Varanda Futebol Debate. Alô, torcedor do Peixe, você que vibra, torce e acompanha o Santos em cada jogada, me conta uma coisa. Dentro de campo, o time precisa estar sempre no auge, certo? Mas e fora de campo? Como está o seu desempenho? Se você sente que a energia já não é a mesma, que a confiança diminuiu e que o rendimento caiu, preste atenção, você não está sozinho. Sabia que 45% dos homens enfrentam algum grau de disfunção erétil ao longo da vida? E que esse número aumenta com o tempo? Além disso, problemas como diabetes, hipertensão e até o estresse do dia a dia podem afetar o seu desempenho. E o problema pode ser ainda maior se você leva uma vida sedentária, se exagera no álcool ou no cigarro. Mas calma,
temos a solução para o seu problema. Pegue o seu telefone e anote esse número: 0800 018 0046. Aqui entra o Voltsman, o estimulante masculino de alta performance, que já ajudou milhares de homens a recuperar sua energia e confiança. Voltsman foi desenvolvido com uma fórmula potente que melhora a sua disposição e o desempenho de forma segura e eficaz. E hoje temos uma oferta especial para você, torcedor do Santos. Comprando agora, você garante até 70% de desconto, frete grátis, parcelamento em 12 vezes e vai ganhar um relógio inteligente, o Smartwatch, e ainda um gel retardante para prolongar a sua relação. E tem mais, hein? Se não funcionar, devolvemos seu dinheiro. É isso mesmo. Pode confiar, meu amigo varandeiro. Então não perca tempo. Ligue agora, 0800 018 0046 e aproveite essa condição especial. Mas atenção, essa promoção é por tempo limitado. Quer potência máxima no jogo e na vida? Voltsman está aqui para te ajudar. 0800 018 0046. Voltsman, sua potência no máximo. Ah, Voltsman, faz a galera feliz, Voltsman. Aqui no canal Varanda Futebol Debate, com a Voltsman, não tem qual é. Voltsman aqui no canal Varanda Futebol Debate. Liga agora que é por tempo limitado, depois não adianta chorar, hein? Quando acabar a promoção do Smartwatch, acabou, hein? Eu lembro da camisa retrô, muita gente hoje que era a camisa retrô que a Voltsman tinha, não tem mais. Então se liga aí, além de você ganhar essa camisa retrô lá atrás, né? Você adquiria o Voltsman. Agora você adquire o Voltsman e ganha o Smartwatch, hein? Tecnologia de ponta para você no Smartwatch, para você fazer aquela caminhada, e sem contar que é bonitão esse relógio Smartwatch que a Voltsman oferece de brinde para você. Bom, vamos falar mais sobre o Santos Futebol Clube? Ah, meu caro Thiago Jordão, Diego Pituca pode voltar para o futebol japonês? Interrogação, como diria Roberto Avalone. Jordão. Pode, Marcão, pode. E de acordo com o portal Trivela, o Pituca é um desejo do Vevaren Nagasaki do Japão, Marcão, já para esta janela de transferências. E o clube asiático, inclusive, já apresentou nos últimos dias uma proposta oficial de empréstimo para o alvinegro praiano com validade de 1 ano, e agora essa proposta está nas mãos do Santos Futebol Clube. Do lado do jogador, Marcão, ele já manifestou o interesse de retornar ao futebol japonês e a diretoria alvinegra, e além do desejo do atleta, o Santos também tem uma pendência financeira com o jogador, Marcão. O alvinegro praiano deve ao atleta luvas referentes à sua chegada no fim de 2023 e também ao reajuste salarial proposto para os jogadores que ficaram no alvinegro praiano e disputaram a Série B de 2024. Tá aí o Diego Pituca. Para quem não se lembra, né? O Pituca foi contratado no ano do rebaixamento, em 2023, no meio do ano, né? Ele assinou um pré-contrato com o Santos para chegar. O Santos não quis pagar a multa de 20 milhões de reais que teria que pagar para liberar o Diego Pituca do Kashima. Então o Pituca assinou ali no mês de julho e se apresentou ao Santos Futebol Clube em janeiro. Porém, quando o Pituca foi contratado, o Santos estava na primeira divisão. Quando o Pituca chega ao Santos, o Santos na segunda divisão. E aí já é a gestão Marcelo Teixeira. E na gestão Marcelo Teixeira, o Santos negocia com vários atletas a redução do salário. E o Pituca foi um deles, que antes de jogar aceitou reduzir o salário, porém, quando o Santos voltasse à primeira divisão, o salário seria corrigido, ou seja, o salário seria retomado. Só que o Santos não retomou o salário do Pituca, ou seja, até retomou, mas não está pagando como deveria, né, o Diego Pituca. E tem a questão das luvas também, que o Pituca tem a receber, e o Santos está devendo um alto valor ao Diego Pituca. Somado a isso, Jordão, as questões financeiras, o Pituca também não está feliz, né? O Pituca hoje passou a ser ali nem a segunda opção
para o meio-campo do Santos. Ele é a terceira opção para o Kleber Xavier. Foi até testado como primeiro volante, não foi tão bem como primeiro volante, e agora com a chegada do Arão, com a chegada do Zé Rafael, ainda temos o Tomás Rincon, as chances do Pituca jogar por ali, já que o Schmidt é um jogador que marca melhor que ele, é muito pequena a chance do Pituca jogar, né? Ele que quase foi para o Kashima na última janela, as negociações não deram certo, o Santos não aceitou a proposta do clube japonês. Agora o Pituca pode estar saindo para o Vevara Nagasaki, ex-clube de Fábio Carille. Jordão, eu gosto muito do Pituca, mas eu acho que, sinceramente, o melhor para o Santos e o melhor para ele é realmente a saída neste momento. Porque é um jogador que tem um alto salário, tem problemas financeiros com o Santos Futebol Clube, e eu acho que o Pituca não está feliz. Jogador do nível do Pituca quer jogar, e o Pituca, pelo jeito, terá pouco espaço até o final do ano, viu, meu caro Thiago Jordão? Isso mesmo, Marcão. E tem toda aquela questão do, assim, apesar que o Pituca ele ame muito o Santos, né, Marcão? O carinho que ele tem pela instituição é enorme, ele já demonstrou isso até mesmo na sua volta. Aí, infelizmente, acabou o ciclo, né, Marcão? Ele acabou voltando muito mal do futebol japonês. Ele até fez um campeonato paulista interessante no ano passado com a camisa do Santos, participando naquela campanha em que o Peixe foi vice-campeão sobre o Palmeiras. Só que, Marcão, depois dali, o Diego Pituca ele viveu muitos altos e baixos, né? E principalmente numa disputa de uma Série B, onde o nível de futebol já é muito baixo, você já fica com uma pulguinha atrás da orelha. Por exemplo, caramba, o cara já não rendeu tão legal assim na segunda divisão, imagine na Série A. E de fato, na primeira divisão, Marcão, o Diego Pituca tem tido muita dificuldade de manter o seu jogo. Às vezes o Diego Pituca, naquele nível de intensidade que ele apresentou na sua primeira passagem com a camisa do Santos, ele não consegue trazer de volta, né, Marcão? Ele parece que é um jogador muitas vezes perdido em campo. São muitos erros técnicos, erros de posicionamento, ele não se encaixou de fato e de verdade nesse retorno ao alvinegro praiano. Então, o Diego Pituca, o melhor a fazer é deixar ir, Marcão. Porque a torcida já não tem mais paciência com ele e muito mais, né, Marcão? Hoje as peças que o Santos tem no elenco estão superiores ao Diego Pituca no quesito técnico. Então, você acabaria se livrando de uma pendência financeira que você tem com o jogador e também abre espaço para, quem sabe, algum outro atleta da base vir se destacar, Marcão, começar a ser relacionado, porque o Pituca, de fato, tá muito mal. Tá mal, hein, Pituca? Tá mal, hein, Pituco? Ô, Pituco! Ô, Pituco, quem não se lembra do áudio do Marcelo Teixeira? Contatamos o Pituco. Ei, Pituco. Eu gosto muito do Pituca, cara. Acho um cara sério, um profissional exemplar, mas realmente não tá jogando bem. O futebol japonês não fez bem pro Pituca, a verdade é essa. O futebol japonês não fez bem pro Diego Pituca. Ele não voltou bem, o Pituca. E não se encontrou, né, Jordão? Ele foi testado de primeiro volante, foi testado de meio-campista central, jogou mais avançado. Eu acho que o futebol japonês, infelizmente, isso que é aquilo que a gente fala, né? Às vezes você vai para ligas menos competitivas, você se perde, né? O caso do David Washington, que foi jogar lá no Sub-21 da Inglaterra, um nível muito abaixo, né? Uma coisa é você jogar no Chelsea, outra coisa é você jogar com os jogadores da base da Inglaterra, Sub-21 no Chelsea. Então você, às vezes, você se perde. E o Pituca, o Pituco, como diria o Marcelo Teixeira, ele foi lá pro Kashima, ficou algumas temporadas e parece que desaprendeu muita coisa, né? Então o Pituca não tá bem, mas eu desejo muita sorte ao Diego Pituca, um jogador de qualidade, no meu entendimento, um jogador que respeita o Santos, sempre respeitou o Santos. Espero que a torcida do Santos mais à frente reconheça, né? Você pode ir bem, pode ir mal, mas acima de tudo o respeito não pode faltar. E o Pituca sempre tratou o Santos com muito respeito. Um abraço aí pro Diego Pituca, jogador que honra a camisa do Santos e não tá bem. A verdade é essa. Acho que o melhor nesse momento é a saída. Concordo com essa decisão, caso ela se confirme. Eu acabo de receber aqui, Jordão, um varandeiro. Deixa eu dar um abraço para ele. Cadê o nome dele aqui? O Érico. O Érico me mandou aqui, ó. Mandou um post de um torcedor do Fluminense falando o seguinte: Soteldo pelo Fluminense. Tem um torcedor do Fluminense bravo, tem vários. Nenhum gol, nenhuma assistência, 5 jogos pelo Fluminense e 5 derrotas. Mas aqui ontem ganhou, né? Ele estava em campo. Não sei se é de hoje. Mas ele coloca aí, nenhuma partida com 90 minutos, 2 lesões, custou 30 milhões de reais. O Santos aplicou o golpe.
Tá aí os números do Soteldo. Mas esses números não sei se estão certos não, viu, Jordão? Porque ontem o Soteldo tem que ser contabilizado que ele estava em campo, né? Com a camisa do Fluminense. E o Fluminense ganhou, não é isso? Ganhou, Marcão. Mas com o Soteldo em campo, tava empatando por 1-1, Marcão. Então, com ele propriamente em campo, não ganhou, não. É verdade. Alô, Soteldo! Ê, Soteldo! Esse aí, esse enganou muito. E o que tinha de Soteldete na torcida do Santos, hein? Meu Deus, hein? Você falava mal do Soteldo, Jordão. Você chegou quando você chegou no Varanda, o Soteldo estava no Santos, né? Tava. Você chegou a perceber isso aí? Você chegou a criticar o Soteldo e o chat cair na sua cabeça, Jordão? Várias vezes, Marcão. Era proibido criticar o Soteldo, cara. A torcida do Santos, ela é tão mal... A torcida do Santos, a régua é tão baixa que o torcedor do Santos colocava o Soteldo como ídolo. Grande parte da torcida. E a gente falava aqui, mas como é que pode, gente? O cara não faz um gol. O cara não dá uma assistência. Ele só cisca. Se você pega os números do jogador, ele tá muito mais tempo no departamento médico do que em campo. Meu Deus, cara. Parecia que a gente tava falando do Pelé, pô. É verdade, não tô brincando, não. Que nem eu fui inventar de falar que o Roleiser jogou mais ou menos a última partida. Dei nota 5,5 pro Roleiser. Mamãe, o chat caiu na minha cabeça. Eu falei, pô, eu vou até ver de novo os melhores momentos, né? Nada do Roleiser, não participa de nada, nenhuma jogada de gol. Ele dá um chute pro gol, só que o Gabriel defende e o Neymar pega o rebote ali só. Ah, mas o Roleiser correu muito, porra. Cara, vamos lá. 70 milhões de reais no Roleiser. Se o cara não correr e o torcedor do Santos achar que isso aí tá legal, tá bom, não. A gente precisa cobrar a régua mais alta. É aquilo que eu falei lá. A torcida do Corinthians tá pegando no pé do tal do Memphis Depay, só que o cara faz gol. O cara chama a responsabilidade. A nossa régua, ela é muito no chão. O torcedor do Santos precisa começar a aprender isso aí. Não é que você tem que queimar o jogador, mas não adianta ficar endeusando o jogador que não tá jogando nada. Quando o cara jogar, legal, todo mundo vai bater palma junto. Mas a gente endeusa o Soteldo, endeusou o Soteldo, o Roleiser até agora tá devendo demais. O senhor Neymar tá devendo demais. Só que para muitos é proibido criticar esses jogadores, o que na minha opinião é um erro. E a crítica, ela é sempre construtiva. Quando eu falo do Roleiser aqui, o Soteldo não. O Soteldo, muitas vezes, esse cara é um irresponsável, é um indisciplinado e vou parar por aqui. Tá certo? Tudo isso que tá acontecendo na carreira do Soteldo não é de graça. Porque ele é irresponsável. Esse cara é um dos péssimos exemplos que temos no futebol brasileiro, esse tal de Soteldo aí. Né? O torcedor que sabe das histórias comemora quando o Soteldo foi negociado e não fica triste. Agora, quando a gente cobra esses caras, é porque a gente sabe que eles podem entregar mais. Por exemplo, o Roleiser. O Roleiser é um jogador de muita qualidade técnica. Se nós estamos falando, se eu estou falando aqui que ele está entregando menos do que ele deve, é porque eu acredito que ele pode jogar. O Neymar Júnior. O Neymar não jogou metade daquilo que se espera dele no Santos. Metade, né? Então o custo-benefício do Neymar ainda é muito ruim, é muito baixo para o Santos Futebol Clube. Jordão, Zé Ivaldo pode não jogar mais no Santos, é isso, Jordão? Isso, Marcão. O Zé Ivaldo ele foi afastado pelo Santos Futebol Clube e não deve mais entrar em campo com a camisa alvinegra neste ano de 2025, Marcão. O Santos já comunicou o Cruzeiro sobre a decisão e agora aguarda um desfecho nas tratativas. Isso porque existe a possibilidade dele retornar ao clube celeste ou até mesmo de uma transferência para uma nova equipe, e o Santos Futebol Clube, por sua vez, aceita rescindir o contrato com o atleta de forma imediata, Marcão. E além disso, um fator levado em consideração para o afastamento do jogador é a cláusula prevista em contrato de participação em jogos, Marcão. O Santos Futebol Clube, que tem no seu calendário 52 jogos para disputar ao todo, considerando, claro, desde o início do ano, o Zé Ivaldo já participou de 26, Marcão. E o número correspondente a 60% desses 52 jogos seriam 33 partidas. Visto que ele está muito próximo de chegar a esta marca, o Santos afastou o jogador e comunica a decisão ao Cruzeiro, que agora conversa com o Santos para decidir o futuro do atleta. Tá aí o Zé Ivaldo, que eu não acho um mau zagueiro, mas pelas questões contratuais não deve jogar, né? O Santos não quer comprar o Zé Ivaldo. Se ele atingir esse número de partidas,
esse percentual de jogos, o Santos teria obrigação de compra e é justamente isso que o Santos quer evitar. Considerando que o jogador não tem sido titular e também tem sido menos aproveitado pelo Kleber Xavier e tem sondagens do mundo árabe, o Santos quer realmente resolver esta questão, devolvendo o atleta para o Cruzeiro e, claro, para que o Cruzeiro possa negociar o atleta Zé Ivaldo. E o Vinícius Zanocelo, Jordão, o garoto que desenha com os pés. Grande Zanocelo, QI avançado. Zanocelo que quando chegou no Santos tirou o dente do siso. Quem não se lembra que o Zanocelo fez aquela cirurgia do siso, muita expectativa no Zanocelo. O jogador que foi comprado pelo Andrés Rueda em 10 parcelas, meu caro Thiago Jordão. E o Rueda dizia, olha, eu tô comprando o jogador junto à Ferroviária, mas eu tenho pelo menos 3 propostas pelo Zanocelo. A hora que eu quiser eu vendo. Vocês estão criticando a minha compra, mas é um jogador que está super valorizado no mercado. Tenho aqui 3 propostas pelo Zanocelo na minha venda, é só eu escolher e vender. Então, fiquem tranquilos que eu estou fazendo um ótimo negócio. Quem fez um ótimo negócio foi mais uma vez ele, o gênio, Bertolucci, que vendeu o jogador ao Santos e até hoje, Jordão, estamos aí tentando recolocar o Zanocelo em algum clube do mundo, para pelo menos não pagar o salário dele. Que negoção fez o Andrés Rueda, Jordão? Marcão, essa negociação aí não deu certo como o Andrés Rueda imaginava. E nas últimas horas, Marcão, o Santos aceitou uma proposta de empréstimo com obrigação de compra do jogador para o Rio Ave de Portugal, Marcão. Só que a proposta está nas mãos do jogador e o Peixe aguarda agora um acerto final entre o atleta e o clube para decidir se ele deixa de fato o Santos Futebol Clube ou se segue aqui no Brasil, Marcão. E o Rio Ave que precisa de um meio-campista, visto que na última temporada no Campeonato Português ficaram na 11ª colocação, lembrando que no Campeonato Português são 18 times por competição. Rio Ave, vem cá. Bom jogador. Pode fazer o corte, manda lá para Portugal. Rio Ave, bom jogador, jogador de ótima visão de jogo, desenha com os pés e com as pernas, jogador que você pode utilizar como primeiro volante, como meio-campista central e até como meia, diferente é o nosso Vinícius Zanocelo. Ficaremos tristes com a saída do Zanocelo? Claro que sim. Não é fácil repor um jogador de tamanha qualidade. Mas o futebol é assim. Como diria Abel Ferreira no caso do Mike, são ciclos. E o ciclo do Zanocelo no Santos está acabando. Então que vá, que seja comprado em definitivo e que tenha muita sorte no Rio Ave, que possa voar em Portugal a nossa ave Zanocelo. Ih, mamãe! Ótimos voos para o Zanocelo e ótimos mergulhos para o Zanocelo lá no Rio Ave. Ah, que maravilha! Grande Zanocelo. Jordão, Santos renova com o jogador da base, Jordão. Isso aí, Marcão. Santos renovou com o meia Gustavo Henrique, de 20 anos de idade. Marcão, Peixe oficializou ontem, através das suas redes sociais e também do presidente Marcelo Teixeira, a extensão do vínculo com o atleta de 20 anos de idade até 2028, Marcão. E o presidente Marcelo Teixeira destacou o olhar que a sua gestão tem para os jogadores da base e valorizando os seus ativos. No entanto, o atleta que ele é capitão nas categorias de base na disputa dos torneios sub-20, Marcão, ainda não estreou profissionalmente com a camisa do Santos, mas já foi relacionado para 3 partidas. 2 do Campeonato Paulista no início dessa temporada e uma pelo Campeonato Brasileiro contra a equipe do São Paulo. Perfeito. Tá aí o Gustavo Henrique. Para mim, um jogador mediano, viu, Jordão? Eu vi muitos jogos do Gustavo Henrique, polivalente e tal. Não sei até que ponto faz muito sentido você... Quantos anos tem o Gustavo Henrique, Jordão? São 20 anos de idade, Marcão. Ele ainda tem idade para jogar no sub-20, né? Tem mais um aninho só.
Olhando a projeção para o time profissional, eu não vejo, não. Até porque ele já teria tido oportunidade, né? Se ele tivesse pronto, preparado. Porque ele é um primeiro volante, mais pegador, como era o Adriano Pagode, por exemplo. Ele sabe jogar de lateral direito. Na base, muitos conheciam ele como Gustavinho, né? Eu vi a copinha, ele jogando ali, 2 copinhas com o Gustavinho. Sinceramente, eu acho que é um jogador normal. Eu acho que pode ser um jogador aí pro Santos até vender lá pra fora, vender para o mercado intermediário. Mas não sei, não é um jogador que vai brilhar no time de cima, pelo menos até aqui. Eu não vi, né, no Gustavinho. Não é mau jogador, hein? Não é mau jogador. Mas eu acho que tá longe de ser aquele jogador que vai ser aproveitado no time principal e vai brilhar, né? Com a camisa branca do Santos Futebol Clube na equipe de cima. Agora, Jordão, e o Vidia Real, hein? O jogador colombiano. Fica ou sai? Sai, Marcão. O Santos emprestou o atacante colombiano Alejandro Vidia Real, Marcão, ao Aldosivi da Argentina. A quem? Até Aldosivi, na verdade. Aldosivi. Que susto, rapaz. Boa. Marcão. Foi emprestado ao Aldosivi da Argentina até janeiro de 2027, Marcão. A rescisão do contrato do jogador já foi publicada no bid da CBF e o jogador se apresenta para a equipe argentina ainda nesta semana. O contrato do centroavante com o Peixe vai até o ano de 2027, Marcão, até o final daquela temporada, e tem possibilidade de renovação por mais 2 temporadas. Só que o Santos aguarda o desempenho do jogador no clube argentino e posteriormente internamente aqui no Brasil para decidir o futuro do atacante. Tá aí, boa sorte aí ao Vidia Real, jogador colombiano. Meu caro Thiago Jordão, sempre um prazer ter você aqui no programa Redação Varanda. Obrigado, um grande abraço para você, Jordão. Eu que agradeço, Marcão, um forte abraço para você e muito obrigado aos nossos amigos varandeiros e varandeiras que nos prestigiaram com essa audiência maravilhosa no programa Redação Varanda. Só que tem mais, hein? Não percam toda a grade do Varanda Futebol Debate. Tem vídeo para sair no canal e às 13 horas, começando na verdade 12h10, temos o programa Santos Total e às 13 horas a apresentação do Mike e você acompanha conosco aqui no Varanda. Exato, 12h10 hoje programa Santos Total, 13 horas entrevista coletiva do Mike Baguncinha, Mike, lateral do Santos. Obrigado ao Jordão, obrigado a vocês, um grande abraço, fiquem todos com Deus. Grande abraço, tchau!